nossa bipolaridade emocional. É possível, diga comigo, é possível. Então hoje eu queria falar sobre mais uma pessoa. Eu acho que eu já falei sobre Paulo, sobre Pedro. E hoje eu queria falar sobre Davi. Enquanto eu estiver falando sobre pessoas que estão na Bíblia, tá bom. Ruim é quando eu começar a falar de mim. Não é? Essa semana eu tava e eu não costumo sentar e perguntar a Deus o que é que Ele quer ministrar. Porque na verdade aquilo que Deus quer ministrar através de você é aquilo que Ele já está fazendo dentro de você. Então, quando Deus começa a fazer algo dentro de mim, eu entendo que Deus quer ministrar, quer passar isso ao povo, eu vou estudar um pouco do contexto. Deus, lá vou eu pregar sobre uma pessoa de novo. Todo culto agora vão dizer, qual será o personagem da Bíblia? Mas eu volto a dizer, enquanto a gente falar dos homens que estão aqui, a gente não vai adorar os homens que estão aqui. Eu vou repetir porque eu acho que ninguém ouviu. Enquanto a gente continuar a falar dos homens que estão aqui, a gente não vai adorar e prestar culto aos homens que estão aqui. E a grande questão é, quem era Davi? Esse texto, esse capítulo de 1 Samuel 17, ele narra uma das histórias mais famosas, talvez, da Bíblia. Se você perguntar a, talvez, as crianças do Ministério Infantil, de 3 histórias que elas podem te citar, uma delas com certeza vai ser o menino que venceu o gigante. De toda certeza, Davi e Golias é uma das histórias mais atípicas, profundas, benevolentes e comunicativas e claras do propósito de Deus nas nossas vidas. Um menino venceu um gigante. E eu acho que cada um de nós tem um gigante a derrubar. Todos nós temos um gigante. Seja dentro de você ou fora, gritando no seu ouvido, batendo na porta da sua casa. Ou roubando aquilo que é de mais precioso na vida do cristão, a sua paz. Mas eu gosto de e eu tenho uma base daquela teologia que é minha, daquele evangelho que é meu. Paulo dizia em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, o meu evangelho. Eu creio que a resposta do que Deus faz não está no que Ele está fazendo, mas no porquê Ele está fazendo e quem está fazendo. Porque se você quer entender Deus, o que Ele está fazendo, Deus não faz nada fora daquilo que Ele é. Porque assim Ele é, assim Ele faz. Então quando eu vou para as histórias, os feitos, as conquistas, os homens na Bíblia de Paulo, de Pedro, como eu já falei aqui, o segredo não está em 10 passos. O segredo está no homem. Depois de Jesus, Davi foi o nome mais citado na Bíblia. Naquele concílio apostólico, lá em Atos capítulo 15, há uma concessão, há uma discussão do que o Espírito está falando para os dias que se seguiriam a partir dali. E eles puderam resumir toda a obra pós aquele concílio numa obra. Pergunta para mim qual? Restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, existe algo que Davi começou a fazer, que o Espírito Santo, depois de muitos anos, disse, eu tenho uma obra para a minha igreja. Se eu posso resumir todo o dia a dia, toda a programação, toda a teologia, toda a missão, toda a evangelização, eu posso resumir numa coisa. Para que todas essas coisas convirjam em erguer, em colocar de pé de novo o tabernáculo caído de Davi. Segundo Atos também fala, no capítulo 13, versículo 22, Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Não há menção sequer na Bíblia de um outro homem a qual recebeu essa nomenclatura. Um homem segundo o coração de Deus. Davi não foi o primeiro rei, foi o segundo. Mas foi o maior rei de Israel. Reinou por 40 anos. Cometeu deslizes, falhas. Alguns dizem que, junto com Pedro, está uma das maiores falhas de um homem de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Davi pegou uma mulher que não era sua, tendo ele sobre sua possessão mais de 70. Quem era esse homem? Há profecias a seu respeito, diga comigo, há profecias a respeito de mim. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que um rei chamado Saul, um rei do povo, um rei da necessidade, um rei da ocasião, não um rei escolhido por Deus. Saul era a manifestação da liderança de uma igreja que decidiu se tornar igual ao mundo. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Está na Bíblia. A Bíblia fala em 1 Samuel, Israel atentou no seu coração ser igual às outras nações e pediu um rei. Saul nada mais era do que uma manifestação de liderança proveniente do coração de uma igreja que estava desejando ser igual ao mundo. Eu preciso crescer, eu preciso ter as mesmas coisas que os outros reinos têm, então nos dá um rei que tem as habilidades que vai nos levar a alcançar isso. E a Bíblia diz que Saul era o mais bonito de Israel. Não só bonito, alto. Segundo a Bíblia, é um dos mais altos do povo de Deus. Mas quando apontaram para ele quem será nosso rei, Saul, ele se escondeu debaixo de uma carroça. Os filisteus secaram Israel. Saul não sabia o que fazer. Clamou a Samuel porque era cultural, era tradição daquela época, um rei tem sempre um profeta ao seu lado, para manter o seu coração alinhado. Saul perguntou a Samuel, o que fazer? O que eu devo fazer? Os filisteus me cercaram. E mais, os filisteus não somente me cercaram, mas antes deles me cercarem, eles roubaram todos os meus ferreiros. Diga comigo, ferreiros. E eu não tenho sequer uma arma. Eu não tenho um ferreiro para fazer uma espada. Eu também estaria desesperado. Qualquer um de nós, na situação de Saul, estaríamos desesperados. Mas Samuel disse uma coisa, Saul, espera no Senhor. Espera, nós vamos fazer um sacrifício. Vamos ver o que é que Deus vai falar. E a Bíblia diz que Saul não espera. Ele fica desesperado e ele mesmo decide fazer um altar, emergir o fogo e imolar o cordeiro. Samuel chega até ele, no versículo 14 de 1 Samuel 13, e diz, Saul, eu imagino a cara do profeta, por que você fez isso? Agora eu te pergunto, era errado sacrificar? Era errado buscar a Deus por uma solução? Não, querido, tem coisas que você faz que são certas, mas são erradas para você. E quando você faz aquilo que é certo, mas é errado para você, a Bíblia nos fala que unção fora de posição traz destituição. Eu vou repetir. Aquilo que é certo, mas para você é errado, é a ação de uma unção fora de uma posição que traz uma destituição. Não era chamado obra de Saul erguer um altar. Não, era do profeta. E toda disfunção de unção traz substituição. Não era errado, mas para você é errado. Aprenda com Saul, não faça aquilo que você não foi chamado para fazer, por necessidade e circunstância.
Por mais que seja buscar a Deus, por mais que seja uma coisa benevolente, sagrada, piedosa, não é você. E todo líder, todo cristão que é fruto de uma igreja que tenta e busca se igualar ao mundo, ele sempre vai usar a capacitação do Espírito para atender uma circunstância momentânea, para fazer o que é certo, mas que para ele era errado. Preste atenção. Samuel chega para ele e diz: olha, não dá, você vai ter que sair fora, não dá. Saul, você fez o que era certo, mas errado para você. E o que é que aconteceu com ele? Samuel diz: pois tudo o que tens, repete comigo, tudo o que tens, será tirado de ti e dado a outro. Tudo o que tens será tirado de ti e dado a outro. Porque quando eu me proponho a fazer aquilo que eu não fui chamado, por mais que seja certo, Deus irá me substituir. Porque Deus não anda por necessidade. Deus se move em você por propósito. E Ele não vai arriscar usar você pela circunstância, porque tudo aquilo que Ele coloca dentro de você, fora de você, tem um propósito. Tem um propósito. Davi era a resposta de uma profecia. Davi era a resposta de uma liderança que era fruto de uma igreja com coração querendo se igualar ao mundo. Ele era a resposta do clamor dos genuínos, dos remanescentes, que diz: dai-nos um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Saul não somente perdeu o reino pela sua disfunção, porque quando eu atuo fora da minha posição, eu não estou honrando o manto que está sobre mim. A Bíblia diz que quando Samuel chegou para ele, lá no capítulo 14, diz: Saul, tudo que é teu foi tirado, Deus não te quer mais. A Bíblia diz que Saul correu para ele e rasgou o manto de Samuel. Quem ungiu Saul rei? Samuel. Quando eu atuo fora da minha posição, eu sempre vou rasgar o manto que está sobre mim. E quando eu rasgo o manto que está sobre mim, eu perco a herança que eu tenho. Porque Samuel diz: Saul, você agora rasgou o meu manto. Você não somente foi destituído, mas você perdeu tudo que você tinha. Você não somente perdeu a posição de exercer aquilo que você tinha recebido, mas agora você também perdeu tudo que você tinha recebido. Porque manto ou você celebra ou você desonra, não tem meio termo. Diga comigo: manto ou você celebra ou você desonra. Segundo Samuel 7,13, Davi era um ventre, era um ambiente do qual nasceria a descendência de Jesus. De Davi veio a descendência de Jesus. Interessante que 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz que ele foi ungido. Mas até chegarmos a esse episódio do capítulo 17, passaram-se 14 anos. E eu volto a dizer, o segredo de derrubar gigantes, o segredo de vencer essa batalha não está em 5 pedrinhas, 5 passos de como obter a sua vitória espiritual. Não! Porque quem precisa da paz para obter algo é porque não se posicionou para receber. Porque eu não preciso da paz, eu preciso entender. Eu só vou desfrutar aquilo que eu entendo. Porque o que salvou o mundo não foi a arca de Noé. Não. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 8 que Deus estava lá entristecido, mas se agradou de Noé, que era um homem justo e fiel. O que salvou o mundo não foi o que Noé fez, mas quem ele era. O que derrubou esse gigante não foram passos que Davi deu, mas quem ele era. E por que eu estou te falando isso? Porque o que eu quero fazer hoje não é prescrutar as coisas que Davi fez, mas o porquê ele fez como resultado de quem ele era.
Ele era a resposta. A resposta está em quem você é e não no que você faz. Porque jejum e oração não é para você vencer algo. É para você não ser vencido por algo. Não se trata do que você vai ter, mas se trata daquilo que você está se tornando. Eternidade é um lugar para onde nós estamos indo. A Bíblia é clara em Apocalipse. Mas salvação não tem a ver com um lugar para onde eu estou indo. Tem a ver com aquilo que eu estou me tornando nele. Com aquilo que eu estou me transformando nele. Não se trata do que você faz, querido. Se trata com aquilo que você está se tornando. Porque tudo aquilo que você faz é produto de quem você é. Pode uma árvore, uma mangueira produzir maçã? Não! Você só produz aquilo que é resultado de quem você é. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Quem era Davi? E a primeira coisa que a Bíblia nos atenta é: fala comigo um homem. E agora eu quero dividir esse texto de Atos 13, 22 em duas partes. Um homem, vírgula. Fala homem, vírgula. Segundo o coração de Deus. Eu cresci num ambiente bem religioso, diga-se de passagem. Mas eu não sou religioso. Quer dizer, não sei. Mas eu me lembro que para você expressar uma santidade, você tinha que ter uma roupa de santidade. Talvez parecida com essa. Eu até gosto de inovar, botar um tênis com paletó e gravata. Porque religiosidade não é só usar paletó. Eu me lembro que um dia eu estava numa escola bem avivada, não vou dizer o nome. A escola onde estavam todos os remanescentes do Brasil que clamam por um avivamento. Aquele povo que é alinhado com o céu, que tem revelação, sabe qual é? Eu tenho a revelação. Aí eu estava lá nessa escola, chegou um irmão, nunca vou me esquecer o nome dele, está aqui na minha cabeça, Seu Jaime. A gente chamava ele de Jaiminho. E ele já era um senhor, ele vinha de uma igreja bem tradicional e muitas vezes a gente via que ele se sentia lá um peixe fora d'água. E muitas vezes a gente ficava lá rindo, olha como o seu Jaime tá, ó. Ele fica todo, ó, olha só, ele tá vendo essas coisas, ele tá maluco, a gente ficava zoando ele, porque ele não estava se encaixando naquilo que Deus estava fazendo. Aí um dia, o líder daquela escola decidiu gravar um DVD. E seu Jaime teve uma ideia. Não foi fazer um ato profético, não. Não foram 24 horas de adoração, não. Foi fazer um coral fardado. E a gente parou para pensar, fez, não encaixa. Um coral fardado com a musicalidade, com a expressão de adoração daquele ministério. Era aquele pessoal da liberdade que se rasgava. Aí seu Jaime recebeu a autorização do líder. Que naquela época muitos de nós criticávamos, mas hoje a gente percebe que era maturidade. E ele chegou no nosso quarto com mais de 30 jovens avivados. Porque avivamento naquela época era ter tatuagem, cabelão e usar bermuda. Porque paletó e gravata e cabelo cuidadinho era sinônimo de religião, coisa ultrapassada. Aliás, esse é o maior mal dessa geração, é dizer que tudo é ultrapassado. E a gente não faz metade do que os ultrapassados fizeram. É uma geração tola, que acha que revelação de hoje abole aquilo que foi fundamentado ontem. Não, tolo! Para Samuel entrar naquilo que Deus estava fazendo, 1 Samuel 13, ele precisou de uma chave de Eli. A Bíblia diz que Samuel foi lá, foi orar e ouviu Deus, ouviu o Senhor falando com ele. Samuel, ele não estava acostumado, ele não cresceu ouvindo palavras sobre isso, ele correu. Era jovem, era menino, ainda era medroso. Correu para Eli e diz, Eli me chamou, não te chamei. Volta lá. Ora de novo e vê uma outra voz, diz Samuel, ele corre de novo. Eli, que brincadeira é essa? Que voz é essa? E ele diz, Samuel, peraí. Já sei o que é. Se ele já sabia o que era, é porque ele tinha vivido isso, concorda? É lógica, não precisa de revelação.
Vem cá, garoto. Senta aqui no colo do ultrapassado, do velhão. Senta aqui no colo do velho. Vai lá e diz, quando ele falar assim, Samuel, eu sei quem está falando. Falou teu servo, ouve. Aí Samuel diz, legal. Volta lá e Deus vai, Samuel, o teu servo ouve. Aí Deus pode voltar a falar. Deus só vai voltar a falar para essa geração quando a gente começar a dar valor àquilo que a geração passada está dizendo. É impossível nós entrarmos naquilo que Deus está fazendo hoje se nós não ouvirmos dos homens de ontem aquilo que Deus fez ontem. E o seu Jaime chegou lá na sala, o Caio estava comigo no dia, lembra? Chegou lá no nosso quarto e disse, pessoal, e ele era aquela voz assim, pessoal, amém, irmãos, os varões. Eu queria pegar aqui a lista do grande coral. Aí começou uns... Ô, esse tio aí tá ultrapassado, hein? Esse tio aí já era, hein? Ô, aí gritou um lá de trás, era um carioca, tu lembra? Ô, seu Jaiminho, vai botar uma bermuda, irmão. E eu me lembro que eu fiquei observando aquilo. Quem me conhece sabe que eu sou muito observador. Eu não tomo atitudes precipitadas. Acho que até às vezes eu demoro demais, até, né? Aí o seu Jaime engoliu aquilo, respirou e disse, jovem, eu visto. A questão não é se eu visto a bermuda, é se você veste meu paletó. Ai! Essa dói em mim até hoje. Porque a grande questão não é como eu me apresento, mas é como eu me posiciono perante Ele. Não é como eu me apresento perante os homens, é a minha posição perante Ele. Como homem, fala comigo, como homem. Não como Deus. Não é pecado se apresentar perante os homens como homem. Pecado é se apresentar aos homens como Deus. O segredo de Davi é porque ele era um homem. A Bíblia não fala um rei, um ungido, um querubim, não. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem falho, um homem que pecou, um homem que tinha falhas como eu e você, que tinha bipolaridades espirituais, sentimentais, como eu e você, que tinha dia alto, que tinha dia baixo. Um homem que tinha 70 mulheres no seu arraial e disse, opa, aquela dali é bonitinha, não tinha visto ainda. Traz ela para mim, que Lobão aqui vai traçar. Homem. Uma das grandes particularidades de Cristo como homem é porque ele se deixou ser homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou de tudo que ele era. Se esvaziou. Filipenses 2, Paulo diz, ele se esvaziou. O problema é que a gente não se esvazia, a gente só se enche. Jesus não morreu na cruz para te dar uma aparência de anjo. Jesus morreu na cruz para restaurar em você uma essência de filho. Antigamente, quer dizer, eu nunca tive esse problema. Uma das grandes particularidades de Jesus é porque quando a milícia de Faraó chegou para prendê-lo, Faraó não, dos sacerdotes, Jesus e mais 12, amém? Eles tiveram que perguntar quem era Jesus. Jesus era o cara mais famoso da época. Jesus era o nome mais falado, seja odiado ou adorado. Se Jesus tivesse Twitter, Instagram e Facebook, ele era o cara que tinha mais seguidores. Foi necessário uma milícia perguntar quem ele era. Por quê? Porque não tinha nele a aparência de Deus, mas a essência de filho. Davi era um homem. Chega da gente querer ser Deus, aparentar ser Deus ou anjo, seja homem, querido. Porque só um homem vai ter um coração de Deus.
Satanás tem poder, tem reino, tem súditos, mas não tem um coração de Deus porque ele não é um homem. Seja homem. Porque se tem algo que Golias está lá na guerra perguntando, ele está atrás de um homem, querido. Está lá, a Bíblia diz que por 40 dias Golias se propôs, se posicionou, porque era típico daquela época. Era mais lucrativo, era menos dispendioso, porque passava menos tempo, não passava dias, semanas de guerra. E havia menos derramamento de sangue, era resolvido facinho, vamos botar o nosso melhor com o teu melhor. Aí Golias chegou lá e disse: não há homem em Israel. O grito de Golias não era me dá um soldado, me dá o seu melhor nome, ele diz me dá um homem. Porque aquele não só era somente um grito de um gigante na terra, mas era o grito de um reino destituído do céu. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que havia uma profecia acerca de Satanás. Um homem iria pisar a sua cabeça e iria destroná-lo. Ali Golias estava manifestando o reino das trevas, dizendo, me dá um homem, eu quero esse homem para matar ele, cadê esse homem? Esse era o problema, não tinha homem, tinha soldado, tinha servo, tinha rei, tinha até heróis, mas não tinha homem. O que a igreja precisa não são mais de heróis, não são mais de homens ungidos, mas são de homens com um coração de Davi, homens como eu e você, sujeitos às mesmas falhas, não mais endeusados. Por que quando um homem cai a igreja se perde? Porque tinha ele como Deus. Porque se você entrou na igreja por causa do Senhor, você não vai sair dela por causa de homens. Aleluia! Quem está me entendendo? O que Golias está atrás é de um homem. O que as trevas mais têm medo, querido, não é do santinho da esquina, não é do grande pregador da internet, não, é de um homem. Mas não é qualquer homem, fala comigo, não é qualquer homem. É um homem segundo o coração. Segundo o coração de quem? De Deus. Estudar sobre Davi é uma epopeia no vasto campo dos sentimentos e das emoções. Eu costumo dizer que é uma odisseia espiritual. Há alguns meses atrás, o meu pai na fé, o Senhor o levou. Quem já ouviu falar no Gregório McNutt? Eu me lembro da primeira vez que eu o conheci. Eu ainda era mais religioso do que eu sou. E eu vi aquele homem cabeludo, manco, porque ele estava manco na época, cantando a mesma canção durante 3 horas. E ruim demais. Cantava muito ruim. Tocava muito ruim. E eu me lembro que a igreja estava lotada, porque no Brasil, se você botar um sobrenome americano, lota. Mas eu creio que vai chegar um tempo aqui que quando eles veem um Silva, um Pereira, um Araújo, a igreja americana vai lotar também. Chega de tempo da gente importar água, está na hora da gente ir para lugares estranhos e começar a cavar poço. E eu me lembro que a igreja estava lotada e ele passou 2, 3 horas lá. Tu és santo, santo, santo. E cara, era tanta santidade que eu falei, meu Deus. E todo mundo estava sentado assim. E ele pulava, pinotava de um lado para outro. Fazia as coisas mais doidas que você imaginar. E chorava e ria e chorava. E eu, meu Deus, quem é essa figura? E do nada eu me lembro que eu comecei a chorar. E na minha religião chorar era demônio. Enquanto eu chorava eu dizia, sai de mim, esse corpo não te pertence. E quanto mais eu dizia que esse corpo não te pertence, ele pertencia. E eu chorava, que soluçava, ao ponto que se levantaram os intercessores da igreja, foram até mim e disseram, você está bem? Eu estou não.
Ora por mim! Tem alguém querendo me possuir aqui! E eles oraram, ô Senhor, e não dava jeito, porque o cara estava lá. Caminhei com ele mais de 8 anos, eu acho. No dia de sua morte, várias pessoas escreveram várias coisas a respeito dele. E eu escrevi uma coisa. No campo da teologia, provavelmente foi um fracasso. Mas ele mudou o sentimento da igreja brasileira. Ele não tinha 3 passos numa pregação, não era um bom orador, não tinha uma boa hermenêutica, não aplicava. E talvez se você não compreendesse, você ia sair do culto sem entender nada que ele falou. Mas com uma vontade de orar tremenda. O meu irmão se converteu numa pregação em que ele falou de todos os filmes da face da terra. Mas no final, quando ele decidiu orar, estávamos todos nós só chorando no chão. Porque não se trata do que eu falo, mas o porquê eu falo. Não se trata do que eu faço, mas como eu estou fazendo. Paulo dizia em Romanos capítulo 12, versículo 11, se for fazer a obra de Deus, faça com fervor, cara. Se for pregar, pregue com lágrimas. Porque é impossível você falar daquilo que você ama, sem expressar um mínimo de sentimento. Ele talvez não nos deixou muita coisa, mas nos deixou um coração. Porque no dia que me disseram, naquele dia que ele passou 3 horas dizendo tu és santo, e a mulher dele estava em cima da cama com câncer em estágio final, com metástase no corpo inteiro, e o cara estava lá 3 horas, santo, 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 santo. Isso é ter um coração segundo o coração de Deus. Davi dizia, Salmo 51, relata, expressa o coração, o sentimento daquele rei. Ele dizia, Senhor, eu só te peço uma coisa, não quero carro, não quero casa, mas cria em mim um coração puro e um espírito reto. Era numa época que ele estava sendo perseguido, e olha o que ele orou, Deus, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Porque não se trata de vencer as batalhas, mas de como eu as venço e como eu sou derrotado por elas. A batalha não é aqui fora, querido, é aqui dentro. É aqui dentro. Um homem segundo o coração de Deus era um homem que a sua principal oração não era o que Deus podia te dar nem livrar. Era um homem que estava muito mais interessado com aquilo que ele estava se tornando em Deus. Se ele estava agradando a Deus ou não. E no versículo 11 do Salmo 51 ele diz, Senhor, ele diz o porquê que ele ora. Dá-me um coração puro e um espírito reto, para que você não retire de mim a sua presença. A mesma presença, a mesma que Saul estava acostumado em não tê-la. Porque a Bíblia diz que os filisteus roubaram a arca e Saul soube conviver com a falta da presença de Deus. Mas Davi, com o primeiro passo do seu reinado, a primeira reforma do seu ministério, da sua política, foi, cara, tem alguma coisa errada aqui. O que é rei é o palácio, não, o palácio está bonito. Cara, o que é que está errado aqui? Não é esse telão lindo, maravilhoso, não é o telão. Alguma coisa está errada. O que é que está errado? O rei nos diz. Pega as escrituras, a gente está consultando a lei. O que é que está errado? Os bois estão sendo levados da maneira certa. Davi diz, não, tem alguma coisa errada. Até que o Espírito Santo dá um estralo no coração dele e diz, tem uma coisa errada. A presença de Deus. Aonde está ela? Aonde está ela? E aqui a gente entende que Davi, ele foi para aquela guerra não para lutar aquela guerra, ele foi para aquela guerra para um passeio de domingo, um passeio corriqueiro, porque era natural naquela época você ir para a guerra como no interior, né? Antigamente a gente ia para o aeroporto para ficar vendo avião subindo e descendo. Eu não sei se na sua cidade era assim, mas lá em João Pessoa era assim. Há 20 anos atrás a gente se arrumava, botava a nossa melhor roupa e ia lá ficar vendo avião subindo e descendo.
E tava lá o pessoal todo que você conhecia e passava o dia no aeroporto. Naquela época não tinha cinema, não tinha televisão. Guerra era um ponto turístico. E levar comida na guerra era como se fosse um presente do pai. Como que o pai de Davi, Jessé, disse: Davi, você está trabalhando bem para mim, vai lá na guerra levar comida para os teus irmãos. Eu queria que Davi ficou: vai, pai, o que é que eu vou levar? Leva lá, leva pão, leva vinho e leva carne. E a Bíblia diz que Davi vai. Chega naquele ambiente, pega comigo, chega naquele ambiente. Traz a comida e ele escuta um som. Um som que estava aterrorizando a face de todos. Um som que estava amedrontando o potencial de cada um. Um som que estava transformando leões em gatinhos. E ele escutou aquele som e ele disse: que zoada é essa? Que zoada é essa? Algo incomodou o coração de Davi. Que zoada é essa? E um dos seus irmãos disse: é um filisteu que está aí há 40 dias. Ele nos propôs uma guerra. Ele: sim, mas me explique isso aí, para, eu quero ouvir. Não é qualquer som. Há uma afronta. Há um desafio. Não tem homem em Israel. Onde está o Deus desse povo? Aonde? Você sabe o que é 40 dias aquele povo ouvindo aquilo como se nada tivesse acontecendo? Você sabe o que é 40 dias um rei está dentro de uma tenda, sendo afrontado e nada ele fazer? Davi não sabia se conformar com coisas que a geração passada não venceu e se conformou. Aquele rei que era fruto de uma igreja que queria ser igual ao mundo, ele estava conformado com aquilo ali. Porque ele estava dentro da sua tenda, não tinham roubado os seus tesouros ainda, somente as ferramentas do povo. Enquanto não chegar nos seus tesouros, eles não se preocupam. Mas você deve estar dizendo: mas o povo não tem mais chamado, o povo não tem mais ferramenta. Eles não têm mais aquele como viver. Não, ele não se interessa. Saul não se interessa com a perda do povo, ele só se interessa com a perda da riqueza da tenda dele. Alguém está me entendendo? E a Bíblia diz que Davi olha para aquilo ali e diz: meu Deus, como vocês estão suportando isso? Deixa eu tirar isso aqui que eu estou com calor. Eu tento botar esse troço, mas não encaixa não. É quebrando minha religiosidade, tá? Porque eu não usava isso não. Mas não dá, cara. Eu tento, Jesus. Eu tento. O Senhor sabe que eu tento. O negócio fica me prendendo. A Bíblia diz que Davi chega naquilo ali e diz: meu Deus do céu, como é que vocês estão suportando isso? Eu não vou suportar não. Eu não vou suportar isso não. Por quê? Porque Deus está levantando uma geração hoje, segundo o seu coração, homem, segundo o seu coração, que não vai mais suportar a afronta ao nome do Senhor. Não vai mais suportar a afronta a respeito do nome de Deus. Não é afronta a seu respeito. Porque a Bíblia diz que quando Davi chega lá, a primeira coisa que o irmão dele diz: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Aqui está uma chave dele. Só se importa com o coração de Deus quem não já está mais importado com o seu, quem não se importa mais com o seu. Você só vai se importar com as coisas do Senhor quando as suas não forem mais importantes. Porque pior coisa, querido, não é receber crítica. Palavras que colocam para baixo de pessoas de fora, mas a sua família te abala. Você sabe que abala. Você sabe que nada mais abala do que palavras de pessoas que estão próximas a você. E a Bíblia diz que Davi chega lá contente, o irmão dele diz: o que é que você está fazendo aqui? Ele diz: peraí, ele não responde, ele não retruca, ele não reage. Ele diz: o que é que esse cara está falando? Não, você não era para estar aqui não, querido, eu não estou a fim de ouvir
as palavras de reprovação da minha própria família a respeito de mim. O que me chamou a atenção foi o confronto com o nome do meu Deus, porque nós só vamos ter uma geração que vai se importar com o coração de Deus se nós não mais nos importarmos com o nosso. Quantos de nós teríamos chegado lá e passado dias discutindo com o nosso irmão? Eu estou aqui porque meu pai mandou. Não, mas você não era para estar aqui. Não, mas meu pai mandou. Querido, escolha suas batalhas. Porque tem batalhas que você está lutando que só está desfocando você do real propósito. Está tirando toda a força, todo o vigor que Deus te deu para vencer as batalhas dele. Você está se desgastando com batalhas dos outros. Porque entenda uma coisa, no meio de um exército, só existe delator quem não conseguiu ser soldado. A questão da crítica dos filhos de Jessé, dos irmãos de Davi, ali se tratava de ciúme. Porque no meio da arte, no meio da escritura, só consegue ser crítico quem não foi um bom escritor. Não existem estátuas a respeito dos melhores críticos, mas existem estátuas erguidas até dos piores artistas. Saia da posição de criticar e tome a sua posição de fazer. Porque muitas vezes as inúmeras linhas de sua crítica só testificam um pouco o conteúdo da sua história. Não dê ouvido à crítica. Davi disse, não, cara, o meu coração está interessado com o coração de Deus. Pode falar, fala, eu sei, eu não devia estar aqui, ó, show de bola. E a Bíblia diz que o irmão dele fala de novo, Davi, não, peraí, tudo bem, joia, você está certo. O que é que esse cara está falando? Ele está dizendo durante 40 dias, Davi, que não tem Deus em Israel e que não tem um homem. Ele diz, não, o homem acabou de chegar. Passa a bola para Papito aqui, ó. Davi, mas você é menor. Não se trata do meu tamanho. Se trata do que eu carrego. Me leva. É uma geração que está se levantando, que não vai mais aguentar. Dentro de uma tenda, arrodeado de riqueza, eu estou confortável aqui. A presença não está. Está tudo bonito, está tudo lindo, mas a presença não está não, cara. Eu tenho que ir atrás da presença dele. Tem música, tem telão, tem ar-condicionado, tem cadeira cochoada, mas, cara, se não tiver presença, é tudo lixo, é tudo esterco. É isso que Davi está dizendo. Eu estou atrás do que é de fato necessário, do que é essencial, do que é primordial. O meu coração não está atentado nas pequenas coisas, não. O meu coração está nele, por ele e para ele. Quem está me entendendo? Aí Davi diz, passa o desafio para mim, eu vou, porque eu sou homem. Eu sou esse homem que esse cara tá atrás. Não, ele tá pedindo um herói, não tá pedindo um herói, não tá pedindo um soldado, ele quer um homem, sou eu. Eu sou esse homem. Aí chegam para ele e dizem, se você derrotar, a filha do rei vai ser tua. E vai te dar dinheiro pra caramba. Davi, tá bom, me leva lá. E a Bíblia diz que Davi entra na tenda de Saul. E chegam, claro, antes de entrar na tenda, a pessoa deveria ser inserida. E antes de Davi entrar, chegaram para ele, olha, teve um homem aí que decidiu lutar. É? Traz ele! Eu creio que Saul estava esperando, sabe, um Anderson Silva. Né? Tem horas que você espera coisa grande, querido, mas não. Deus muitas vezes está resolvendo nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes. Aí quando abrem lá, eu fico imaginando Saul como Silvio Santos, lá naquele programa, e abrem-se as portas da esperança. O meu problema vai ser solucionado. Aí entra aquele bufetezinho, tamanho de nada. Vim lutar aí. Aí Saul olha. Lutar com quem, meu filho? Esse circunciso filisteu está afrontando o nome do meu Deus? Não, aqui não. Pode ficar tranquilo que eu vou lutar com ele. E a Bíblia diz que Saul zomba dele.
Diga comigo, Saul zombou. Entenda que as provações da sua vida são só para te preparar, te moldar para a próxima. A crítica, a rejeição não era mais dentro de casa. Vinha da principal voz da nação. Queridos, são duas coisas que ferem o povo de Deus, é a família e o pastor. Rapaz, a gente tem que andar num campo minado, porque se eu chego aqui um dia, não dou um sorriso, o pastor não sorriu com um ângulo de 90 graus, ele tem alguma coisa comigo? É ou não é? Mas Davi conseguiu sair daquele campo de rejeição da casa dele. E parece que ele agora estava, eu venci, eu passei, legal! Agora eu estou entrando na tenda do rei, eu estou chegando no altar, querido, eu fui vencendo aí as etapas. Eu estou chegando no altar. Eu estou chegando lá. Aí Saul chega, não, você não pode. Você é muito pequeno. Ataca ele na capacidade, na hombridade dele. O inimigo sempre vai nos atacar naquilo que Deus quer nos usar, porque era atrás de um homem que Golias estava, era atrás de um homem que Deus estava, e Saul diz, você não é homem, você é um menino, você é um menino. Eu não sei quantas vezes já disseram isso para você, até porque maturidade não tem a ver com idade, porque envelhecer é um processo, mas maturidade são escolhas. Tem gente que é nova, mas é velha. Tem gente que é velha, mas é nova. O que Davi estava dizendo ali, não, Saul, você é velho, mas só envelheceu, mas não amadureceu. Eu tô novo, mas tô maduro, porque eu fiz minhas escolhas. Porque maturidade não tem a ver com o tempo, e sim com escolhas que eu faço no Senhor. Saul ataca a sua hombridade. Esses dias, há 2 semanas atrás, eu estava orando. E o Senhor falou muito claro comigo. Os heróis, os nossos heróis. Elias derrotou 450 profetas de Baal com uma espada. Sansão era de uma força inimaginável, era um super-hero. Mas hoje, a maior batalha será vencer a ofensa e o nosso próprio ego. Porque o que estava destruindo as nações naquela época eram exércitos, mas o que está destruindo nações inteiras hoje se trata de um sentimento, de uma emoção. Nada tem destruído mais o povo de Deus do que um sentimento. Um sentimento tem derrubado mais você do que 1000 gigantes. Um sentimento tem derrubado mais você do que 450 profetas de Baal, porque a batalha não se trata fora, a batalha é vencida aqui dentro. Porque você só conquista fora aquilo que foi conquistado aqui dentro. A primeira conquista é aqui dentro. E se tem uma coisa que nós, começando por mim, precisamos vencer, é a ofensa. Porque a ofensa nada mais é do que um processo para te transformar em um rei. Porque enquanto as pessoas estavam atentando para uma guerra e o que a guerra poderia conquistar, Deus estava de olho no ambiente para formar um rei segundo o coração dele. Não se tratava de Israel vencer uma guerra, mas se tratava de transformar homens e mulheres segundo o seu coração. E nós só iremos derrubar o gigante do ego se nós passarmos pelos campos da ofensa. Os melhores guerreiros não são aqueles que estão fardados, mas aqueles que estão com marcas, mas sem feridas. Davi olha para aquilo e diz, não, vem cá, rei, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem. Eu não sou soldado. Olha o que Davi diz, eu não sou soldado. Eu não sou isso que você espera. Eu nem sou o que o povo espera. Não! Mas eu sou um pastor. Enquanto vocês estavam aqui, eu estava matando leão e urso, segurando até pela barba do bicho. E quem mata leão e urso, querido, tá cheio de marca. Tá cheio de marca no corpo. Eu tô aqui cheio de marca, mas eu não tenho ferida.
Porque os diplomas dizem o que você conquistou, mas as suas marcas apontam onde você venceu. Eu tenho marca, mas eu não tenho ferida. É por isso que eu estou aqui. Porque Deus só pode te usar em público quando você vence no secreto. Quem está me entendendo? Deus só vai levantar uma geração para derrubar Golias em público quando nós em secreto vencemos os nossos leões, os nossos ursos no dia a dia. Eu só posso conquistar uma batalha do povo de Deus quando eu tiver vencido as minhas batalhas do dia a dia. As minhas batalhas do dia a dia. E uma outra coisa que Davi nos aponta é o seguinte, ele fala, eu não venho do quartel-general como esses soldados vêm. Eu não passei treino à espada, não sei como pegar no escudo, eu não passei meses treinando como derrubar nem sequer o mais simples de um soldado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a minha capacitação e autoridade para derrubar esse gigante não vem daquilo que eu fui treinado, mas vem do ambiente ao qual eu fui gerado. Não tem mais urso, não tem mais leão rodeando as ovelhas da minha casa. Por isso eu estou aqui, por isso Deus pode me usar. Eu vim de um ambiente familiar saudável. Eu sou fruto, filho de pais e mães tementes ao Senhor. E eu vou derrubar esse gigante, não pelo meu treinamento, mas pela capacitação e autoridade que vem do ambiente ao qual eu fui enviado. Existem gigantes que você só vai ter autoridade de derrubar quando as ovelhas da sua casa não estiverem mais em perigo. Aí você está lá querendo derrubar gigante quando as ovelhas da sua casa estão em perigo? Não, querido, isso não é derrubar gigante, isso é perder família. Aí Saul olha, fica convencido, numa dessa até eu. Tá bom, vem cá, eu vou te dar minha armadura. Saul tira a armadura dele, e sabe como é que era a armadura de um rei? Um rei, ele tinha uma armadura diferenciada de todos. Para que no meio da batalha, todos os seus valentes, aqueles homens que eram a guarda do rei, vissem onde o rei estava para que pudessem protegê-lo. Tinha que ser algo de destaque. Quando Saul diz, agora eu vou te dar a minha armadura, toma. 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 A Bíblia diz que Davi até tenta colocar. Mas a Bíblia diz que fica folgado, não encaixa. E existe uma diferença entre eu precisar de uma geração passada, um conselho, um fundamento passado para eu chegar no lugar hoje. E existe uma diferença de uma liderança passada instituída por uma igreja que queria ser igual ao mundo. Querer te dar a sua própria armadura, ferramenta e capacitação para que você vença as batalhas de hoje. Não. Aquilo que você viu ontem não encaixa mais em você hoje. É isso que as pessoas não entendem. Elas até te lançam, mas elas querem te lançar com a armadura dela. O problema dos pais de hoje, os pais geracionais de hoje, é que eles até querem te lançar, mas eles não entendem a porção que está na sua vida. E por não entenderem a porção que está na sua vida, eles querem encaixar você no molde no qual ele se moldou. Na unção a qual ele andou. Nós precisamos entender a unção dessa geração. Nós não devemos que encaixar o outro naquilo que Deus nos usou. E estava claro o sentimento de Saul nisso. Eu creio, aí é um pensamento meu, que quando Saul deu a armadura dele para Davi, que tinha a marca dele, que tinha a insígnia dele, e Golias estava num campo longe do povo de Deus, eu creio que quando Saul deu a armadura para ele, disse, eu não reconheço a unção que está na sua vida, mas tem algo por trás. Eu quero receber os aplausos dessa vitória, porque quando o povo olhar você andando, o povo vai se levantar e vai gritar e vai bater palma. O nosso rei! O nosso rei vai lutar por nós! A liderança de Saul, ela até vai te lançar, mas é para te usar. Para usar a sua unção, para que o nome dele seja erguido.
Vem, ministra, para que a minha igreja fique conhecida. Vem, me dá o teu dinheiro para que eu consiga comprar as coisas do meu ministério. É ele tirando a armadura dele, colocando sobre você, para que o povo olhe e diga: sou eu! Deixa eu te dizer uma coisa, querido, começa a tirar essa armadura que não te pertence. E eu tirar esse paletó foi profético, isso não me pertence não. Se você quiser um cara de paletó e gravata, tem uma igreja ali do lado, vai pra lá. Vai pra lá. Não é errado usar paletó e gravata, mas vai pra lá. Não me encaixa! Não me encaixa. Talvez essa foi a armadura que o povo antes venceu. Mas não, esse gigante não vai ser vencido por uma armadura, por uma espada, nem por um escudo. Esse gigante vai ser derrotado, é muito mais por aquilo que eu sou, do que o que eu tenho. Começa a se soltar, Deus começa a tirar esse povo que está escravizado na armadura de Saul. A armadura de Saul é tudo aquilo que o homem coloca em ti para te usar para o seu próprio benefício. Para nada mais dizer é o meu nome que está ali, ó. Ah, vai ter curtida no Facebook. Ah, vai ter live. Vão dizer: Saul venceu, Saul venceu. E é claro como esse espírito estava sempre rodeando a vida de Davi, porque Absalão, seu filho, quando quis destituir ele do trono, o que foi que ele fez? Contratou cantores para cantar em todos os lugares do reino. Absalão mata mais do que Davi. Sai dessa armadura. Começa a sair disso que não é teu. Sai. Rejeita isso que colocaram sobre você. Sai dessa tenda, mas não para continuar aquele legado de Saul. É para fazer algo que ele não fez. Porque você está inconformado com algo que aquela geração se conformou durante muito tempo. E a Bíblia diz que Davi anda sem armadura, sem nada, com a roupa de um pastor. Enquanto ele andava, a Bíblia diz que os seus irmãos ainda continuaram a gritar: sai daí! Doido! Maluco de pedra, vai morrer! Você não pode, você não é capaz, você não tem força. E ele continuou a caminhar. Porque nós só chegaremos na posição onde Deus nos estabeleceu desde as eras se nós passarmos por esse campo da afronta, da crítica, da ofensa, querido. Você só vai vencer se você passar por ele. Não tenta fugir do processo. E esse processo só tem um objetivo: te matar. Porque Deus só usa quem morreu. Porque a glória não é mais de um rei. Não se trata de carregar a logomarca de um ministério. Quando Saul disse: vai lá, anda com a minha logomarca. Vai, bota a camisinha do meu ministério. Vai, vence as batalhas para dizer: aquela igreja ungida. Vai, não, arranca isso. Não se trata de Mevan, querido, se trata do nome do Senhor. E se você não passar pela ofensa, você não vai chegar no lugar do chamado. Jamais, né, velho? Você pode ir para teologia, você pode ir para a escola de alinhamento e avivamento profético, você pode receber até óleo ungido da cabeça de um chifre, do mais ungido dos profetas. Mas se você não passar pelo campo da ofensa, você jamais vai chegar lá. E a ofensa sempre te ataca naquilo que você é em Deus, não naquilo que você deseja. Porque o que é o campo da ofensa é Deus te jogando por uma área, por um momento, por um tempo da sua vida, para destruir aquilo que você pensa que é. Porque muitas vezes aquilo que nós pensamos ser, aquilo que nós desejamos, milita contra aquilo que Deus nos deseja nos tornar. A ofensa nada mais é do que a misericórdia de Deus te transformando naquilo que Ele te gerou, naquilo que Ele te escolheu. Porque não é a ofensa nem o ofensor que te destrói, mas a sua necessidade de transformação. E é nesse campo aqui muitos ficam, muitos param. Ofendidos com o pastor, ofendidos com sua liderança, ofendidos com seu pai em casa, ofendidos com seus filhos em casa que não respeitam a sua voz.
ofendidos com sua esposa, com seu marido, ofendidos até com as circunstâncias que parece que nunca dão certo. Não se trata de dar certo. Se trata de nunca perder o espírito de continuar se levantando e perseverando, porque sucesso não é dar certo. É mesmo dar errado, continuar de pé, prosseguindo para o alvo. É isso que Paulo dizia, cara, eu sou o mais fracassado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança nessa vida se resumisse a essa vida, eu seria fracassado. Mas em Filipenses 3,13 ele diz, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Esse caminho da tenda até o lugar da batalha foi afronta, foi ofensa. E veio para te matar. Mas algo só te mata se você ainda estava vivo. A pedra só doeu se bateu no lugar que estava ferido. Porque você já tentou machucar um morto? Chuta ele não se mexe. Chuta. Joga pedra no morto. Ofende o morto. Jesus nos ensinou quando ele estava perante Pilatos, ofendido, ultrajado, chicoteado, apedrejado. Pilatos perguntou, dá só uma palavra que você sai. E a Bíblia diz, para mim, a maior ação de um rei não é aquilo que ele fala, mas é em momentos difíceis permanecer calado. Não existe maior grito de maturidade do que o seu silêncio. Maturidade não se trata da sua resposta. Se trata em não responder. Porque aí quando Deus age, isso mesmo. Ah, meu Deus! Tem muita gente que tá lá, ó, tá andando. Vem de um lado, vem do outro. Um se, mas pastor, eu fui ungido. Foi bonitão, mas você acha que é assim? E as palavras, imagina, Davi foi ungido por Samuel. Foram 14 anos para chegar lá. Ainda tinha a ofensa de casa, a ofensa do rei e um gigante para derrotar. Não se esquece. Você só vai estar apto para derrubar o maior gigante que se chama o seu ego, se você passar pelo campo minado da ofensa. E ele chega lá. E por que ele chegou lá? Porque ele não brigou por posição. Saul estava com medo de alguém tirar o seu reino, porque ele tinha uma profecia de Samuel a respeito disso. Vai vir um cara que vai tomar teu lugar. E eu tenho certeza que quando Davi deu a resposta, algo mexeu dentro de Saul. Não quando ele olhou para Davi, porque Deus não escolhe segundo os homens escolhem. Deus escolhe segundo o coração. Mas quando Davi deu a resposta de quem ele era, Saul logo tremeu e disse, eu tenho que segurar esse cara junto de mim. Eu tenho que botar minha armadura nele. Porque a religião sempre vai tentar te comprar quando não consegue te corromper. Ela vai dizer, eu não estou conseguindo mandar teu coração, mas eu vou te dar tudo aquilo que eu posso. Eu vou te dar glamour, eu vou te dar armadura, eu vou te dar espada, eu vou te dar reconhecimento. Não, eu não quero isso. Eu vim aqui derrotar um gigante, em nome do Senhor. Porque só briga por posição no reino quem não tem altar em casa. Enquanto os soldados estavam preocupados em perder a sua posição, Saul estava preocupado em perder seu reinado, Davi estava dizendo, não vim aqui tomar posição de ninguém, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Chega dessa briga de posição. É um ciúminho, meu Deus do céu. Eu tenho conversado com muitos líderes. Não, porque eu tenho uma palavra profética. Mas fulano não tem. Fulano começou depois de mim, ó. Fulano não sabe de nada. Só fica com ciúme do que o outro tem, quem não tem nada. Você só tem ciúme do que o outro tem se você não tem nada. Porque se você está cheio, você está pleno. E se você está pleno, você não compete, você coopera. Oh, meu Deus! E quando Davi chega lá, agora tem outro tipo de afronta.
Golias olha e diz, meu Deus do céu, isso era o melhor que vocês tinham, era? Quem é você? Você é um cachorro? Cadê sua espada? Você viu a mim lutar sem espada? Repete comigo. Davi veio resgatar a espada que Saul perdeu. Eu vou te dar o segredo já já. Davi olha e diz, eu não tenho espada. Porque a estatura de um homem não está no tamanho que as pessoas te dão, mas em como ele maneja as pedras que vêm até ele. Ali está o tamanho de um homem, não está no tamanho da sua espada. Está em como você maneja as pedras que vêm até você. Para alguns, pedras te matam, porque pedras derrubam até gigante, a gente vai ver isso. Mas nas mãos de um servo, são etapas, são fundamentos do processo na construção do reino dentro dele. Davi sabia como manejar as pedras, e ele testifica isso lá em 2 Samuel capítulo 24. Quando ele é destituído, quando ele é jogado do lado de fora, a Bíblia diz que ele simplesmente, Absalão toma o reino dele. O filho, a sua casa tomou o reino dele. Qualquer um de nós teria reagido, não, eu tenho uma palavra, essa igreja é minha, esse ministério é meu. Isso é meu. Não, querido, uma pessoa madura nunca vai dizer isso é meu. Isso pertence ao Senhor e Ele dá a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. E lá em 2 Samuel 15, a Bíblia diz que quando Davi olha aquela questão, olha aquele interpério, ele diz, eu vou me embora. Os seus soldados dizem, não, você vai embora. Não, eu vou embora. Você acha que eu vou lutar contra o meu irmão, o meu filho? Não. Tem batalhas que eu devo escolher lutar. Porque você só vai brigar por um reino se você não descobrir que você é um filho. Porque quando você descobre que você é um filho, é a parábola do filho pródigo, você vai ver que tudo que ele tem é teu! Tudo que ele tem é teu, você não vai ficar brigando por herança, me dá o que é meu, me dá o que é meu, não. Só pede o que é meu quando você é pródigo. Porque quando você descobre que você é filho, você vai descobrir que tudo que é do pai é teu. Por mais que a festa não seja para você, por mais que a festa não seja sua, mas você descobre que tudo que está ali é seu. E ele decide sair de cena, ele fala, não vou brigar por isso, porque é de Deus, ele dá a quem ele quer. E no meio do caminho, Simei, um homem, pragueja ele e apedreja ele. Um dos seus valentes diz, Davi, me dá uma ordem que eu toro a cabeça dele agora. Davi diz, não. Fica quieto, porque se assim o Senhor quis, Ele o fará. A minha maturidade não está no tamanho que as pessoas me enxergam. Está como eu manejo as pedras que vêm até mim. É aí que são os grandes homens de Deus. Não está no glamour da sua voz, não está no tamanho do seu alcance, não está na sua armadura, está em como você maneja as pedras que batem à sua porta. Se é do Senhor, vem! Joga em mim! Porque as pedras que você não feriu, vai ser as pedras que você vai conquistar aquilo que Deus te chamou. A Bíblia diz que ele vai no ribeiro, cata 5 pedras. E Golias ri, porque ele tinha 2,90 metros de altura. Imagina, eu teria tido medo. Eu, quando olho pro Júnior, o Júnior não está aqui hoje. O Júnior Killer, que é um lutador que frequenta aqui nossa igreja. Eu sempre digo para todo mundo, olha, disser que eu estou pregando heresia, eu chamo o Júnior. Você olha pro Júnior, você já sente medo. Imagina Golias. E a Bíblia diz que aquela era a única arma de Israel, porque Israel lembra, os filisteus venceram Saul e tiraram todas as armas, os ferreiros. E a única arma que sobrou para Israel foi a funda. Para eu entender a preciosidade dessa pedra, eu vou gastar 2 minutos para você entender o que significava Golias e os filisteus. E eu já estou encerrando.
Golias, segundo a Bíblia, ele era um gigante de Refaim. E Refaim, eles não eram filisteus, eles eram mercenários. Da qual os filisteus contratavam para lutar as suas guerras. Você sabe o significado da palavra filisteu? Materialismo. Os filisteus sempre foram e ainda são o maior inimigo do povo de Deus. Quando você se depara com Golias lutando pelos filisteus, é literalmente aquilo que uma liderança instituída na terra suporta. Um mercenário a serviço do materialismo. Quem está me entendendo? Golias nada mais era do que um mercenário a serviço do materialismo. E esse espírito roubou a igreja. Esse espírito saqueou a igreja. Porque os líderes se tornaram complacentes com ele. Não só líderes, eu e você. Porque a Bíblia diz que a resposta não veio do rei que estava na posição, mas do filho que se indagou, que se indignou com aquela situação. Porque é muito fácil você criticar a igreja. Por que você não a muda? Por que você não é a resposta? Por que você acha que tudo depende de quem está aqui em cima? Não, querido, Davi não estava lá em cima, ele estava lá embaixo e ele mudou tudo. Chega de mercenários a serviço do materialismo. Não, deixa quieto, vamos trazer, porque ele atrai gente, ele é grande, ele é brilhoso, tem armadura, o tamanho da espada, uma multidão vai vê-lo. A única arma que havia sobrado para o povo de Deus, porque um mercenário a serviço do materialismo, ele sempre vai abdicar para ele a espada da palavra de Deus. Ela está sendo mal usada, ela está sendo usada para ganhar as suas próprias guerras e batalhas a serviço do materialismo nas mãos de um mercenário. A palavra de Deus, ela tem estado a serviço do materialismo na mão de um mercenário. Essa batalha se trata daquilo que é genuíno, com aquilo que está subjugando a igreja. Quando Davi pega a pedra e diz, olha, vocês têm roubado muita coisa, mas vocês jamais vão poder roubar a revelação de alguém que está servindo no secreto, que está vencendo suas batalhas dia a dia, que está matando ursos e leões quando ninguém vê. Vocês podem até tirar as nossas ferramentas, mas nunca a essência do nosso coração. Quando Davi pega aquela pedra e lança na cabeça de Golias, não existe maior gigante de um povo do que o paganismo, do que o materialismo, do que uma falsa mentalidade. Davi estava tipificando a pedra que fala lá em Daniel capítulo 2, uma pedra que vai descer do céu. Não vai ser tocada por homem, pedra de riacho, era moldada pelas próprias águas. E vai descer sobre a cabeça da estátua. E a Bíblia diz que começa a destruição na cabeça para destruir o corpo. Quando Davi pega aquela pedra, ele está dizendo, eu faço parte de uma geração que não se conformou, que está recebendo a revelação pura, santa, na essência. E eu vim aqui destruir essa mentalidade materialista que contrata mercenários para usar a palavra, a espada. E Davi lança a pedra. E onde é que a pedra mata? O seu gigante, os gigantes que você precisa derrubar, você vencer aqui, ó. Aqui. Porque tudo começa aqui. Paulo diz, só tem uma maneira de você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é renovando a sua mente. Quando Davi lança aquela pedra, o gigante, mercenário a serviço do materialismo cai. E qual é a primeira coisa, qual é a primeira bem-aventurança de quando uma geração se levanta e derruba esse gigante? A Bíblia diz que ele corre, diga comigo, corre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, corre. Corre para pegar a espada, porque o gigante está prestes a cair. Corre, corre para pegar a espada de volta na mão dos mercenários a serviço do materialismo. Corre, corre. Porque senão eles se levantam de novo. A Bíblia diz que Davi corre, pega a espada de volta.
Coisa que não acontecia há anos em Israel, era espada na mão de um hebreu, era espada na mão de um israelita. Ele pega a autoridade da palavra de novo e diz: essa cabeça nesse corpo jamais, e corta a cabeça, corta aquela mentalidade pagã, mercenária, materialista, que só vem para a igreja para receber e não dá, que só usa a palavra em seu benefício próprio e não para a glória dele. A espada está voltando na mão dos homens segundo o coração de Deus. E quando Davi pega a espada de volta, a Bíblia diz que os filisteus correm, abandonam todas as suas armas, e o povo de Deus é armado de novo. O povo de Deus agora tem armas para vencer suas batalhas, tem instrumentos para arar sua terra. A pergunta que eu te faço é: aonde está Davi? Quem está disposto a passar por tudo isso para tirar da mão do mercenário, a serviço do materialismo, aquilo que pertence a um homem segundo o coração de Deus? Fica de pé do seu lugar. Coloca a mão no teu coração.